Henry. Henry, assim, quando você recebeu essa inspiração divina para renascer novamente, aqueles milagres que aconteciam antes só era para provar que, tipo, por exemplo, expandisse o seu reino na terra. Agora não há mais necessidade desses milagres, né? Espera aí, vou explicar para ti. Em primeiro lugar, vamos falar a verdade, doa a quem doer. Em primeiro lugar, aqui na Terra, usam o meu nome antigo, obsoleto, para fazer teatro na televisão. Eu vi aqui no Brasil coisas absurdas. Então, quero deixar bem claro que há 2000 anos, para saber quem faz milagre. Há 2000 anos, me disseram, mestre, bom mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele é que faz as obras. E agora, a mesma coisa. Eu, quando fui expulso da Inglaterra, se o meu pai não fizesse muitas obras lá na França, através de minhas mãos, eu não teria nem sobrevivido, porque eu não sabia sequer falar francês. Então, depois que eu jejuei na França, eu disse ao povo, os que vinham na minha presença, avec ma main, mon père guérit les malades. Com as minhas mãos, meu pai cura os enfermos. E na praça pública, tem, inclusive, você pode depois olhar esse livro que ela mostrou, o jornal, dá para mostrar só a capa onde os jornais da França mostraram, ao vivo é coisa para quem quiser ver. Jornal Le Corriere. Tem depoimento das pessoas e tudo. Mas não tem, eu não carrego a tiracolo, ninguém para dizer, conta a bênção, irmão, isso é vigarista. Isso acontece quando eu estou na praça pública. Ele aqui na praça pública, com multidão. Aí lá está tudo explicado. Está até traduzido em português as mensagens para quem quiser entender. Entendi. Mas, Henry, deixa eu ver. Ele curando uma mulher que era paralítica. Muito bom. Mais detalhes lá no site. Essa mulher está ali, uma enfermeira, ela acompanhava onde eu ia, porque o filho era paralítico. Onde eu ia, ela ia falar para o povo que estavam comigo aí, olha, o meu filho trazia o filho junto e tudo. Bom, então isso era cumprido, mas não foi só lá. Aqui no Brasil aconteceu coisas absurdas. Aqui no Brasil, já que falo, para encerrar esse capítulo milagre, no Rio de Janeiro, na capital, antiga capital federal, programa Povo na TV, ao vivo, que era apresentado pelo Wilton Franco. Me buscaram lá onde eu estava albergado, isso em 81. Onde eu estava albergado, me convidaram, eu aceitei, estava lá na TV Tupi. Não, naquele tempo já era TV Canal 11, do SBT. Não era SBT ainda, mas era o Canal 11. Então eu estava lá e eu fiquei me colocar num camarim onde eu não podia ver o que falar, mas ficaram a tarde toda falando que eu ia aparecer, já que estão falando para encerrar esse capítulo milagre. Daí, então, que eu ia aparecer, que ia fazer isso, que fazer aquilo. Daí, quando chega uma certa altura, eu disse para um produtor lá, que eu ia embora, se não me botasse no mar. Ele era chamado Sérgio Malandro. Hoje em dia ele é conhecido de outra forma, mas ele era produtor. Daí, finalmente me levaram lá. E eu estando então já ao vivo, vi uma mesa à minha direita, um pouco longe de mim, com um cientista, ortopedista, psiquiatra, reuniram uma família de cientistas, assim, um clube de cientistas aí, para tentar me desmascarar. Daí, quando eu ia começando a falar, trouxeram um paralítico, jogaram na minha frente uma cadeira com um paralítico e disseram, se tu és Cristo, faça este homem andar. Daí eu já estava, confesso que já estava irado, eles passaram quase uma tarde toda esperando, e daí me faz muito bem, eu vi tudo isso, vi ele interrogar o psiquiatra, o ortopedista interrogou o paralítico antes, eu aqui sentado, eu vi tudo isso lá. Aí eu já estava poucos metros de mim. E daí quando trouxeram o homem aí na minha frente, eu olhei para ele, essa foi uma coisa que aconteceu ao vivo lá no Rio de Janeiro. Eu olhei para ele, e ele tinha uns 50 anos, mas um bigode, eu lembro do rosto até hoje. Eu olhei para ele e disse assim, levantei em pé, disse assim, tu crês que eu sou Cristo? Eu falei para ele, levantei em pé, tu crês que eu sou Cristo? Eu olhei para ele, eu vi que ele estava com medo. Até hoje eu não sei se foi o medo que curou ele, ou se ele pensou. Porque ele pegou e eu disse assim, tu crês que eu sou? Eu disse, creio, Senhor. Eu disse, então, levanta, anda.
quando ele saiu andando, de medo, talvez, de susto, o psiquiatra gritou: é com a loucura que fez o paralítico andar. Daí eu estou falando, eu lembro como se fosse agora, ainda assim, bendita loucura que faz paralítico andar. Então, isso aconteceu em São Paulo, em Rio de Janeiro. No São Paulo fizeram a mesma coisa, também um tal de homem de sapato branco também fez a mesma coisa, e depois daquele, já recebeu o castigo dele. Então, daí, só para tu entender, em Belém do Pará também, antes da Revolução, trouxeram paralítico também. Quando o paralítico andou, fica sempre um clubezinho de cientistas para dizer que eu era falso. E eu sempre disse e digo, no Rio de Janeiro, na França, na Praça Tiradentes, em Curitiba, sempre foi meu pai que fez o paralítico andar, nunca eu. Eu não tenho poder, só ele tem. E eu invoco ele. E ele que tem poder para fazer as curas. Inclusive, quando as pessoas vinham com câncer, não me apresentam. Quando vem, eu explico para eles o que é o câncer, eu invoco o Pai, põe na cabeça da pessoa e ela começa uma nova vida. Eu já explico. Tem até um livro escrito sobre esse assunto, intitulado Vacina Anticâncer, que é distribuído gratuitamente. Mostra para eles, acaba de ver o livro ali, não? O livro não está aqui. Está no site henricristo.org.br ou henricristo.net. O livro Vacina Anticâncer. Pode baixar lá graciosamente. Onde eu explico, inclusive vários médicos já leram e sabem que tem sentido isso que eu falei. Por quê? Porque tem que saber o que é o câncer. Câncer é o suicídio da alma. Quando tu deixa entrar na tua cabeça o desespero, a angústia, o medo, aí teu corpo fica possuído, as células cancerosas. Todos nós temos câncer. Tu tens, eu tenho células cancerosas. Só não pode se multiplicar. Não pode ser mais substância. Isso é uma coisa que os cientistas explicam, mas já me reuni com eles, inclusive em La Paz, na Bolívia, e eu já expliquei para eles, e eles não podem discordar. Fico assim meio estarco. Eu estou falando da neurometafísica. Neurologia é uma coisa e metafísica é outra. Então eu junto as duas coisas para explicar essas coisas. Eu me recuso a falar com qualquer pessoa que me falte com respeito. Porque eu não voltei aqui para ser julgado, voltei para julgar os vivos e os mortos. Me ponho à disposição para responder perguntas na medida que respeitem o meu direito de responder. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados